Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da reapresentação do Palmeiras. Palmeiras se reapresentou, já focando aí na final do Campeonato Paulista, nessa quarta-feira, na Arena Barueri, 8 horas da noite, teremos aí a primeira partida da final entre Palmeiras e Novo Horizontino, e o Verdão, com mando de campo, vai com tudo aí, com a força da torcida, abrir vantagem para conquistar o título paulista desse ano. Vamos trazer aí o jornalista direto do CT, trazendo as primeiras informações do dia. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Durante o vídeo a gente faz aquele bate-pronto, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Abel Ferreira. Horas depois de vencerem o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, jogadores do Palmeiras já voltaram a treinar aqui na Academia de Futebol. O Palmeiras agora se preparando para a grande decisão. Quarta-feira, o primeiro jogo na Arena Barueri, decisão no Paulistão contra o Novo Horizontino. O Verdão que queria jogar no Allianz Parque, mas o gramado ainda não está pronto. Por isso, jogo decisivo, pelo menos o primeiro, na Arena Barueri, jogo da volta no domingo em Novo Horizonte. O Palmeiras não tendo o que reclamar em relação ao fato de jogar em Barueri. Completou diante do São Paulo 10 partidas de invencibilidade jogando na Arena Barueri. Já são 22 jogos de invencibilidade atuando como mandante. Para o jogo contra o Novo Horizontino, o primeiro jogo, a novidade deve ser o Emiliano Martinez, jogador que não participou das últimas partidas do Verdão por conta de uma lesão na panturrilha, está em fase de transição e deverá ser relacionado pelo menos para o banco de reservas. Lembrando que esta final será especial, será mais especial para dois personagens do Palmeiras. Um deles, o técnico Abel Ferreira, que poderá se isolar como o treinador mais vencedor da história do Verdão. Caso o Palmeiras conquiste o título, ele chegará a 11 conquistas. Nesse momento, tem 10 títulos ao lado do Oswaldo Brandão. Um outro personagem é o Gustavo Gomes, zagueiro e capitão do Verdão, que também poderá se isolar caso o Palmeiras seja campeão paulista no próximo domingo, como jogador com mais títulos com a camisa do Verdão. Ele chegaria, neste caso, a 13 taças. Obviamente a gente está escrevendo uma história muito linda e isso também vem mostrando o trabalho do todo mundo aqui, do Palmeiras, da gestão, da seriedade, e acho isso muito importante, ter essa consistência de estar brigando sempre por títulos e nada, agora nós, como falei, com muita humildade, trabalhando com muita seriedade, tentar conseguir mais um título e seguir escrevendo a nossa história aqui no clube. O Gustavo Gomes, que também analisou a situação do Novo Horizontino. Lembrando que na fase de classificação, o Palmeiras foi goleado pelo time do interior por 4-0, jogando em Novo Horizonte. Vamos ver o que ele diz em relação a esta grande decisão. Um adversário muito forte, vem demonstrando, não é casualidade que eles acabaram primeiro na fase de grupos. Então vai ser um adversário difícil, um adversário que compite muito também como a gente, mas nosso primeiro jogo em casa, acho que nós vamos tentar fazer o nosso melhor. O Palmeiras que chega à sua 7ª final seguida de Campeonato Paulista, e há nessa situação um detalhe curioso. Em todos os anos em que o Palmeiras decidiu o Paulistão em sua casa, foi campeão. Nas duas ocasiões em que decidiu o Paulistão atuando como visitante, foi vice-campeão. Resta agora saber como vai ser este momento, esta decisão contra o Novo Horizontino, em que o Palmeiras, mais uma vez, vai decidir o Campeonato Paulista como visitante domingo em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. Pois é, e é o seguinte, o Novo Horizontino não perdeu em casa nesse Campeonato Paulista. Não é fácil jogar lá no Jorge Ismael de Biase. Uma coisa boa, o gramado é legal, os jogadores terão todas as condições para desempenharem um futebol bacana. Agora vamos trazer um corte aí da Gazeta, pessoal, o jornalista trazendo aí as informações
do Palmeiras. Palmeiras que está em preparação para a partida desta quarta-feira contra o Novo Horizontino. Vamos trazer aí novidades do Verdão. Fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago notícias atualizadas da reapresentação. Boa noite, Marcelo. O Abel Ferreira voltou a reclamar sobre o curto tempo de preparação que os jogadores terão entre as partidas decisivas, é isso? É isso, Michele. O Abel Ferreira falou sobre muita coisa na coletiva após a classificação do Palmeiras para a final, mas não deixou de salientar a desvantagem que o Verdão terá na decisão por causa de um dia em relação ao Novo Horizontino, que entrou em campo no sábado. Vamos conferir o que ele disse sobre isso. Eu não acho justo uma equipa que vai jogar com outra, quando estamos a jogar para decidir, como foi o caso do Corinthians, Novo Horizontino, uma equipa ter mais um dia do que a outra de descanso. Não pode, no mínimo tem que ter 3. Mas porquê é que tu jogaste com a tua equipa? Não trocaste. E o São Paulo poupou. Mas isso é uma decisão do São Paulo. Se quiser pensar um bocadinho de forma equilibrada, audiência e espetáculo, tem que dar as mesmas, no mínimo 3 dias. Tá aí a insatisfação do Abel Ferreira. Faz tempo que ele reclama do calendário do futebol brasileiro. Mas eu devolvo para vocês no estúdio com a seguinte questão. Palmeiras entra em campo na final realmente prejudicado por causa de um dia a menos de preparação? Ou é apenas mais um drama do técnico Abel Ferreira? Já já a gente está de volta para trazer mais informações do Palmeiras. Ó, aí pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vocês falaram que em relação ao Corinthians, o Alex falou que não prejudicava o Corinthians. Que não fazia tanta diferença um dia. Não, faz. É que o adversário também teve praticamente quase o mesmo tempo de recuperação do Corinthians. E aí, na questão, o Novo Horizontino tem um dia de folga. O Abel, ele é expert em saber pressionar, em saber se utilizar das palavras, em saber mudar o foco, né? Ele tem essa capacidade, E ontem ele, obviamente, já foi novamente por esse caminho do calendário. Quando o Abel fala em melhorar o futebol, né, seria legal se ele tivesse hoje na coletiva falado, ó, precisamos melhorar a arbitragem, porque teve um pênalti a favor do São Paulo e um pênalti compensado a favor do São Paulo. A arbitragem não foi bem, já que ele quer ser o paladino, o homem que quer resolver todos os problemas, e não é assim. O Abel recentemente, né, Alex, falou, há quanto tempo não temos um pênalti a favor do Palmeiras? Tem data para marcar pênalti pro Palmeiras? E ele, obviamente, joga uma pressão em cima da arbitragem. Mas quando ele falou isso, ele falou com razão, porque o Palmeiras teve 6 pênaltis a favor e que nenhum foi marcado. Então é óbvio que chega uma hora que, imagina você, técnico de um time, esse time gasta milhões para ser campeão, tem 6 pênaltis a favor, nenhum é marcado, uma hora você vai pelas tampas. E quando os pênaltis do Palmeiras também não são marcados para os adversários, ele também coloca na conta? Não, mas aí cabe ao técnico do adversário, ao diretor do adversário, falar também. Isso faz parte do mundo do futebol. Você não vai querer mudar isso agora. Todo mundo que se sente prejudicado. Mas ele não vai querer me vender essa ideia de que ele é o paladino da justiça e nada. O Palmeiras venceu por merecimento, está na decisão. É o grande favorito. Para mim, será o campeão paulista. E vai. Peraí, só não escutei o que você falou. Vai ser prejudicado por ter um dia menos ou não? Não. Você acha que não? O Palmeiras tem um elenco. Eu acho que atrapalha. Você acha que atrapalha? Eu acho que atrapalha. Claro, o Novo Horizontino, ontem, por exemplo, domingo, ele pôde treinar. E o Palmeiras estava focado em jogar um clássico no domingo à noite, o que é pior. Porque se é domingo à tarde, você tem a noite pelo menos para dormir direito. Os jogadores do Palmeiras ontem foram dormir 3, 4 da manhã, pela adrenalina normal. Então é claro que atrapalha e o jogo já é depois de amanhã. A primeira final do campeonato é depois de amanhã. Ou seja, o Novo Horizontino teve mais tempo para descansar, para treinar, para trabalhar. Agora, e quando o Palmeiras tem esse dia a mais de vantagem? Mas ele não fala nada, Alex. É isso. Né? Então, mas ele até citou o Corinthians, mas às vezes, Michele, às vezes... Você pega muito no pé do Abel. Não pego no pé do Abel, não. Agora você tá pegando porque ele citou o Corinthians. Tudo que o Abel fala para você, não, senhor. Às vezes acontece isso. Deixando de forma desfavorável para o Palmeiras e às vezes de forma favorável, não tem muito como fazer isso, que é prejudicial, mas é do futebol. Claro que é do futebol. Não tem como. Inclusive eu acho que quando a bola rolar na quarta-feira, os jogadores do Palmeiras, eles vão estar pilhados também com a adrenalina lá em cima, em busca da vitória, e vão fazer de tudo para ganhar. E é bom garantir esse resultado, hein? Porque depois em Novo Horizonte não é fácil não. Para mim, acho que já decide na quarta-feira. Palmeiras já encaminha o título quarta-feira. É bom, senão toma outra goleada e aí já viu, né? Não brinca. Bom, hoje nós tivemos o conselho técnico para a final do Paulistão.
não é mesmo? E como sempre, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi muito firme nas declarações. A final do Paulistão já começou, pelo menos nos bastidores. O Novo Horizontino sonha em contar com o Rômulo, que pertence ao Palmeiras, mas o Verdão não está disposto a negociar. Nós emprestamos o atleta para o Novo Horizontino, foi pactuada uma multa em caso do jogador jogar contra o Palmeiras. Então, se o Novo Horizontino usar o jogador, vai ter que pagar uma multa. Por cada jogo que ele jogar com o Palmeiras, se eu quiser que ele jogue, eu pago uma multa de R$1 milhão, né? Então seriam 2 milhões aí, quem puder estar patrocinando também, a gente agradece. As datas e horários da grande final do Campeonato Paulista já estão definidos. O primeiro jogo acontece já nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, na Arena Crefisa Barueri. Já a partida de volta, domingo, às 8h30 da noite, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O Novo Horizontino fez por onde jogar este jogo e decidir essa competição dentro dos seus domínios. Nós gostaríamos muito que esse jogo fosse realizado no Allianz Parque, mas em virtude da não conclusão ainda, da reforma do gramado, nós vamos jogar em Barueri. O último resultado, contra o Novo Horizontino, foi um resultado preocupante. Então, temos que ter cuidado, toda final é muito pesada. É muito importante nós fazermos um resultado elástico aqui em São Paulo, em Barueri. Depois de bater na trave 3 vezes no ano passado e amargar um jejum de títulos, o Palmeiras lida com uma forte pressão para voltar a erguer uma taça. Mas, pelo menos para Leila Pereira, perder para o Novo Horizontino está longe de ser considerado um vexame. A minha parte eu fiz e a parte dos nossos atletas também fizeram a parte deles. Gente, o outro clube também quer vencer. O outro clube também se reforça. Então, no futebol, ou você ganha ou você perde uma final. Então, eu estou extremamente preparada, tanto para ganhar como para perder. Faz parte do jogo. Quem não sabe perder no futebol tem que sair do futebol. E a Leila Pereira, pessoal, que acabou de falar aí, nessa matéria aí você vê que ela fala que ela não abre mão da multa para que o Rômulo jogue a final do Paulista. O Rômulo que vem jogando muito bem, mas ele pertence ao Palmeiras, ele está emprestado, e se ele jogar a partida, cada partida que ele jogar é 1 milhão de multa. Então, a Leila Pereira já falou que não abre mão. Vamos continuar o vídeo, no final do vídeo eu trago notícias atualizadas. Tem Palmeiras por aqui, mais Palmeiras por aqui? Claro que tem, e agora sim Marcelo Bazejo, que está lá no Allianz Parque, vai falar e vai trazer informações para a torcida alviverde sobre a troca de gramado no estádio. Bazejo, por que não vai ficar pronto a tempo? Vamos lá, Mi. Ontem, após a classificação do Palmeiras, muitos torcedores tinham esperança de que a final aconteceria no Allianz Parque, mas a reforma do gramado ainda não foi concluída. 300 toneladas de areia estão sendo instaladas aqui no Allianz Parque, concluindo aí a parte final da reforma do gramado. Havia uma expectativa no Palmeiras de que, se o jogo de volta fosse de mando do Verdão, poderia acontecer sim no Allianz Parque, haveria tempo hábil para arrumar tudo, fazer o teste chancelado pela FIFA para poder haver partidas oficiais no estádio, mas como é o jogo de ida e os ingressos tinham de ser disponibilizados para venda ainda hoje, aí não teve jeito, o jogo acontecerá na Arena Crefisa Barueri, mas a expectativa do clube é de que haja uma nova quebra de recorde de público e que o fato de o Palmeiras estar longe do Allianz Parque na decisão de mais um título não influenciará numa possível conquista do estadual diante do Novo Horizontino, viu, amigos? Tá certo, Bazejo. Vocês acham que o fato, 300 toneladas, o que atrapalhou 300 toneladas de areia no caminho do Palmeiras, impossibilitando de jogar no Allianz Parque? Com certeza seria melhor jogar no Allianz Parque? Com certeza, a torcida, aquela atmosfera, é o campo do Palmeiras, apesar da Arena Crefisa Barueri também ser, mas aí é a casa, colocando a arena no gramado, vocês estão vendo? É muita areia. Foi uma decisão prudente, até podia, de uma forma meia
correr. Ali, correr para fazer o jogo lá, acho que não é o caso. O Palmeiras segue lá na Arena Crefisa Barueri, é o segundo campo do Palmeiras. O Palmeiras joga lá, tem um gramado de qualidade, não precisa expor os seus jogadores a um gramado sem teste ainda, né, Alex? Sim, se o Palmeiras não tivesse campo ou o gramado da Arena Barueri tivesse muito ruim, o que não é o caso. O Abel tem elogiado, inclusive, a qualidade do gramado em Barueri. Então aguenta mais um pouquinho, mais um jogo, termina o Campeonato Paulista e aí na volta do Brasileiro, contra o Mirassol, que é o primeiro jogo em casa, aí o Palmeiras reabre o Allianz Parque, né? E eu escutei uma entrevista do CEO da empresa que faz aí o gramado sintético do Palmeiras, que é o melhor do mundo esse gramado. Ele disse que as fortes chuvas que caíram em São Paulo nos últimos dias, na semana passada, atrasaram também todo esse processo que está sendo feito de recolocação do gramado. Então, aliás, essa informação de que o Palmeiras mandaria o primeiro jogo lá em Barueri foi uma informação dada aqui no nosso Gazeta Esportiva, pela nossa equipe de repórteres. Isso é importante a gente ressaltar. Bom, agora vamos fazer uma ressalva aqui, os horários desses jogos, né, gente? Vai ser 8 da noite lá na Arena Crefisa Barueri, o primeiro jogo, o jogo da ida. Nesta quarta. Nessa quarta-feira, Alex Miller estará lá. E depois o jogo da volta, 8h30 da noite. Uma final, né? Uma final, num domingo, 8h30 da noite. Eu vou falar, eu tava falando com meu tio palmeirense, ele tá desacorçoado com esse horário de um jeito. Ele falou, no máximo era 6 da tarde. É muito estranho esse horário de 8h30 da noite. Eu também acho, não combina com o futebol de alto nível um horário desse. Domingo, 8h30 da noite, é ruim para todo mundo. Mas quem paga tem o direito de escolher, né? A detentora, ela entende que é o melhor horário. Eu me incomodo mais com esse jogo da quarta-feira às 8 da noite, porque você se locomover numa metrópole como São Paulo, se deslocar, quem quer ir a Barueri, conseguir o ingresso, não é fácil você estar antes das 8 na cidade de Barueri para acompanhar o jogo. Esse me parece um jogo muito complicado. Eu me incomodo mais com domingo, 8h30 da noite. Quarta-noite, tem jogo toda hora, 7h30, 8h. Mas em termos de uma final de campeonato às 8 da noite, acho que não se pensou muito no torcedor, não. Esvazia. Bom, Novo Horizontino está buscando aí o primeiro título dele na história. O Palmeiras já ergueu quantas vezes essa taça, hein? 26 vezes a taça, 26 vezes a taça, e o Novo Horizontino tentando pela primeira vez erguer a taça do Paulistão. Agora eu tenho uma pergunta. Domingo, lá em Novo Horizonte, é torcida dupla? Então é bom pro Palmeiras. Assim como foi o Corinthians lá, né? É o estádio praticamente dividido, né, Alex? São 12 mil lugares, né? Eu não sei qual vai ser a porcentagem, não sei se é meio a meio, se é um pouquinho mais ou um pouquinho menos para um ou para outro. Realmente eu não sei como será feita essa divisão, mas que as duas torcidas estarão presentes em Novo Horizonte, isso sim. E nenhuma possibilidade, né, me passa na cabeça de tirar o jogo, até porque o regulamento permite isso, tirar o jogo de Novo Horizonte. Eu não sei, Novo Horizonte. Foi uma decisão extremamente acertada, né? Claro. Um prêmio ao Novo Horizontino e à sua torcida. Com o vice. Vamos girar a nossa reportagem, trazendo também essa segunda-feira dos times pós-rodada de estadual. Rafael Valente chegando com as informações do Palmeiras, que já se prepara para essa decisão. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo, meu amigo. Beijo grande para você. Fala, minha amiga Gláucia. Bom dia para você, para o Jailson e para Mari Pereira, para o nosso fã de esporte também. Pois é, o Palmeiras vai se preparar já hoje à tarde, tem treino aqui. Alguns jogadores titulares na partida de ontem, como o Vitor Roque, já estão aqui na academia de futebol, mas o treino está marcado para o período da tarde. Como você disse, a 7ª final de Campeonato Paulista consecutiva do Palmeiras, um recorde na história do Palmeiras, mas não no Campeonato Paulista. Aí só para a gente pontuar para o fã de esporte, o recorde é do Santos, 8 finais consecutivas de 2009 a 2016, mas mesmo assim um feito impressionante do Palmeiras, né? E o detalhe é que das 6 finais passadas, o Palmeiras conseguiu 4 títulos, e os 2 únicos anos em que ele não conseguiu títulos foram aqueles em que ele jogou o segundo jogo como visitante, né? Para o São Paulo no Morumbi e para o Corinthians em Itaquera no ano passado. Olha, o Palmeiras ontem, com Abel Ferreira, teve o que o treinador considera nesse momento força máxima, o time ideal. Ainda a gente lembra, né, que o John Arias não está 100% fisicamente, por isso começou o jogo ali no banco. Mas é fato que o Palmeiras, quando chega no segundo tempo e tem que fazer as modificações, o time fica ainda mais forte.
Ao vencer o São Paulo, eliminar o São Paulo, o Palmeiras também conseguiu manter um tabu desde 2023 que não perde para o São Paulo. São 11 jogos agora com 7 vitórias e 4 empates. E aí uma informação atualizada para vocês. Eu conversei com algumas fontes aqui do Palmeiras. Palmeiras nesse momento discute se vai conseguir mandar o primeiro jogo da final no Allianz Parque ou se vai fazer na Arena Barueri. A questão do Allianz Parque é que ainda não está concluída a reforma do gramado. Falta terminar de colocar a cortiça, alinhar o campo, fazer a pintura, colocar as traves. O Palmeiras entende que isso até vai ser feito a tempo, mas talvez não dê tempo de fazer os testes. E como tem que já abrir a venda de ingressos, então provavelmente a tendência nesse momento é que o jogo seja mesmo em Barueri, viu, Glaucio? Tem meio-dia reunião do Conselho Técnico e o Palmeiras espera chegar nessa reunião já com a decisão se faz o jogo na Arena Barueri ou se faz no Allianz Parque, viu? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas falaram aí sobre o Palmeiras, os jornalistas também aí com as informações do Verdão, que se reapresentou nessa segunda-feira, como você vê ali o Lucas Evangelista na matéria, eu após vaga na final, elenco do Palmeiras faz X1 na academia de futebol. O que é o X1, pessoal? É aquele jogador partindo para cima do outro, o nome já diz X1. Fica ali um goleiro de um lado, um goleiro de outro, e ali é mano a mano, um jogador contra o outro, e aí tenta o drible ali e fazer gol. É o X1, é um contra um, é muito top esse treino aí que o Abel Ferreira comandou, o X1. E aí você imagina um X1 com o John Arias, que dribla fácil, imagina o X1 com o Alan, o Estevão, imagina como é que deve ser o X1 com o Estevão. Quem quer fazer X1 com o Estevão? Estevão hoje está brilhando lá no Chelsea. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.